E aí a gente estava conversando aqui um pouco sobre por que fazer terapia, qual que é a diferença de fazer terapia e bater papo, e o que tem aí de ponto super importante para a gente falar é sobre a neuroplasticidade. O pessoal que está presente falou que não ouviu falar muito sobre o que é neuroplasticidade, e agora a gente vai retomar a explicação. Vamos recomeçar, né, Lá? Vamos recomeçar então. Então vamos lá. Por que a terapia é diferente do papo de conversar com seu amigo? Né? Às vezes Então, é porque na terapia não pode tomar cerveja, né? A gente já teve paciente que perguntou por que não tinha uma máquina de chopp na sala de espera. Então, assim, não estava sabendo muito bem o que é terapia. até para você saber como que funciona a terapia, né? E como que você está no seu processo terapêutico. Então, vamos lá, vamos do começo, voltar, né? O que é neuroplasticidade? Então, neuroplasticidade, para quem não sabe, é a capacidade que o seu cérebro tem de modificar a estrutura dele. Então, quando a gente vai tendo algumas experiências, a gente vai conseguindo reorganizar essa estrutura física cerebral mesmo. É físico que acontece. Então, antes, os neurocientistas, né, que estudavam isso há muito tempo, eles achavam que tinha até um certo ponto de desenvolvimento neural. E depois vinha uma degeneração com a idade e aí não tinha o que fazer. Aquela Mas ideia, né, conforme... de que tem algumas doenças lá e daí quando desenvolve isso mais próximo da velhice, vamos dizer, não tem o que fazer, né? Então, cuida, faz e tarará até determinada idade, porque a partir dali, bem, é só ladeira abaixo. E, na verdade, não é muito bem assim, né? Não, não é assim, né? Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de se reestruturar a cada experiência que a gente vai fazendo. Claro que quando a gente é mais jovem, essa capacidade ela é maior, né? Mas quando você já vai avançando, ela vai diminuindo, mas ela ainda existe. E dependendo do que você faz, você vai estimular mais essa capacidade ou estimular menos. Né? Então, a neuroplasticidade, que é a reestruturação do seu cérebro, tem duas vias também. Você pode reestruturar para o bem ou você pode reestruturar para o mal, né? Por isso que é importante entender esse processo e como você vai organizando essa neuroplasticidade do seu cérebro, né? Essa reestruturação cerebral que acontece, né? E muito louco pensar, né? Porque eu tô, aspas, né? Até tem uma pergunta que não é igual, não é a mesma coisa. Não, não é igual bater papo com amigo e conversar com o psicólogo, né? Ou psiquiatra, terapeuta, né? Eu vou estar lá batendo papo com o psiquiatra e isso vai estar modificando a estrutura do meu cérebro, né? Como? Como que isso Exato, acontece? exato. Né? Como isso pode acontecer? Então, a gente sempre fala, né? Eu sempre falo para explicar que a gente tem duas possibilidades diante disso. Diante do nosso cérebro ali, né? Da reprodução. Então, como que isso vai acontecer? Através da reprodução, da reorganização das memórias. Né? Quando você acessa uma memória, você pode reproduzir, ou seja, fazer aquilo igual, ou você pode reeditar, que é fazer de um jeito diferente. Então a gente brinca, né? Eu tava brincando que a gente o psicólogo, ele é meio TI humano, né? Porque a gente a gente TI é ajuda a técnico de reestruturar informática, né? Aquele cara técnica de informática. que você chama ou que as empresas chamam para resolver os BOs tecnológicos ali, né? Isso, então a gente é meio que o TI humano ali que a gente vai ajudar a reestruturar essas informações, né? Das memórias. E como é que isso acontece, né? Como é que esse processo acontece? O que eles descobriram, né? Que quando você tem uma memória, na verdade essa memória ela é uma rede de neurônios. São vários neurônios que estão conectados e é uma rede que ela é feita no momento que você tem essa experiência, né? E ela está num lugar específico do cérebro. É essa rede diante dessa experiência. Eles chamam de engrama esse lugar, mas você não precisa saber disso. Você precisa saber que tem mesmo uma rede de neurônios que se forma quando você tem uma experiência, lá na infância. E essa rede vai ser ativada toda vez que você estiver diante de uma experiência parecida. Certo? Só Tive que lá como... o meu cachorro e meu cachorro me mordeu. E aí isso construiu uma rede. Agora eu tô na frente, um pouquinho maior, lá com 12 anos, eu tava na frente de um cachorro. Eu vou ativar
né? Pode ser que, né, provavelmente eu vou ativar isso, né, dependendo de como foi. E aí, o cachorro não precisa me morder, eu já vou sentir aquilo que aconteceu, por conta dessa rede que foi construída. Então, essa rede de neurônios se chama memória, né? Então, a memória é uma rede de neurônios que está ali no seu cérebro. Só que essa memória, a gente tem vários tipos de memória. E, principalmente, as memórias explícitas e as memórias implícitas. As memórias explícitas são aquelas que você tem acesso, né, que está um pouco mais consciente. As memórias implícitas é aquela lá atrás que você não tem acesso. Então, por exemplo, e memória não é só isso, uma cena do cachorro. Né? Quando eu vou pegar a caneta para escrever, eu estou usando uma memória. Claro. Quando eu vou pegar o copo para tomar uma água, eu estou usando uma memória. Eu aprendi aquilo. Então, quando eu estava aprendendo, redes de neurônio foram construídas e foram sendo reforçadas a um ponto em que eu não preciso mais pensar como eu vou pegar o copo d'água, como eu faço para escrever. Eu nem preciso disso, eu sei, é automático. Então, essa memória do dia que eu aprendi a escrever, como me ensinaram a pegar na ponta do lápis e escrever, eu não lembro. Tá lá implícita. Até porque, para que eu vou lembrar disso, né? Não interessa. Tem muita coisa melhor para eu lembrar. Só que eu estou usando essa memória, né? Ela tá automática. Então, ela é uma memória implícita, que é lá de trás, de lá de trás, que já tá automática e que eu faço sem nem perceber, sem nem saber, mas que eu uso. Né? Então, isso a gente está falando de uma memória de escrever, de tomar um copo d'água. Agora, pense nas memórias mais profundas, né? Mais ali, que tem mais componentes emocionais. Então, conforme eu vou aprendendo, então eu aprendi lá, quando eu era pequena, como escrevia. Depois, eu fui consolidando isso por camadas, até o momento onde eu não preciso mais pensar. Porque é como se existisse um fio conector do hoje com aquela experiência do passado. Eu não preciso mais me lembrar, mas eu uso hoje a caneta sem precisar me lembrar lá do dia que eu aprendi, né? Isso foi uma questão simples. Por exemplo, eu posso ter aprendido sobre abandono. E aí eu trago, de algum jeito, eu ligo isso hoje, né? Eu aprendi lá sobre abandono, desculpa, e aí a pessoa se afasta de mim, eu sei lá, não responde meu WhatsApp, eu ligo naquela minha memória do abandono. E na verdade não, a pessoa só está trabalhando, sei lá, né? Só está numa reunião. Exato. Então, por exemplo, isso, né, do abandono. Lá eu tive uma experiência de abandono e que ficou ali consolidada, porque às vezes foram repetidas experiências de abandono. Então, firmou isso. Aí eu vou na minha adolescência e eu entro numa escola nova e eu não sou muito bem recebida, né? Na verdade, não é que eu não estou sendo bem recebida. É que aquilo ativou aquela memória, porque a pessoa não veio falar oi pra mim, ou eu falei oi, mas ela tava meio esquisita, ela não falou oi, então eu ativo aquilo. Olha, essa pessoa não gosta de mim. Estou sendo excluído aqui também. Isso. Aí o que acontece? Ativei a memória do abandono, sobrepus com a memória do abandono ali, né, da rejeição ali na escola. Aí eu vou me relacionar com uma pessoa, afetivamente. Aí essa pessoa, ela não responde as minhas ligações, né? Porque ela tá no trabalho, porque o que eu faço? Conecto com a memória lá da escola, conecto lá com a memória lá da infância. Só que eu não tenho consciência disso. Não é um processo consciente. É um processo que já tá no automático, da mesma forma que eu pego e escrevo. Aí eu vou no boteco com os meus amigos, eu vou sentar e vou falar. Você não acredita? Mandei recado, liguei para a pessoa não me retornou. Aí a amiga fala, ai amiga,
Mas será? Será que não estava trabalhando? Ai, mas né? Acho que não dá muita atenção mesmo, né? Eu acho que você deveria rever. E a gente fica conversando sobre isso. Esse é o papo do boteco. Ou, não, amiga, você tem que ligar, insista mais um pouco. Aí você vai, liga. Isso só vai ativando, piorando a rede ali, né? Isso. Porque aí você vai se sentindo cada vez mais rejeitada. Então, veja como uma situação lá de uma memória lá da infância, ela acaba refletindo no hoje, porque é como se fosse quem assistiu Divertidamente vai lembrar disso. Não tinha um momento que ela entrava e tinha várias estantes enormes com várias bolinhas ali. Então, as memórias é como isso, é como se a gente tivesse um estante grande onde essas memórias vão sendo guardadas, né? E que lá de cima se conecta com as primeiras. De lá de ali, baixo. De lá de baixo, né? E aí o que acontece? Acontece que toda vez que eu ativo essas memórias, eu tenho a possibilidade de criar novas conexões também. Né? E aí é que entra... Dá uma boa organizada nesse monte de bolinha aí, né? Porque às vezes a gente tira uma e cai um monte, né? Vem um monte junto. Então, a terapia é esse processo de dar uma organizada nesse monte de bolinha aí do nosso cérebro. Até porque no próprio filme a gente vê que tem memórias que não são usadas, o aspirador chega lá, né? Porque é isso, você não pode ter acesso a todas as memórias, porque senão dá um pane ali, né? Então a gente precisa ir reorganizando. As memórias que não vão sendo usadas vão ficando de lado, as que são mais ativadas vão ficar mais fortes. Acontece que muitas vezes as mais ativadas são os sintomas, né? E aí, por isso que é muito importante quando você vai identificando os sintomas, você já procurar um processo para a gente reeditar esse sintoma, essa memória que está associada com esse sintoma, quando está ali no começo, até por conta da neuroplasticidade que a gente está falando, que com o tempo vai ficando um pouco mais difícil. É possível? Mas conforme vai passando o tempo, vai ficando mais difícil pela neuroplasticidade e também porque você vai ativando muito essa rede e vai fortalecendo muito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, ela não vai reeditando isso, também, além de ativar muito, porque é como se fosse um músculo que você vai ativando, ele vai ficando mais forte e vai se generalizando para outras partes também. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, uma pessoa que tem questões de ansiedade, ela não conseguia ir no mercado. Depois, ela não consegue mais descer lá na rua. Depois, ela não consegue mais sair de casa. Então, isso vai ficando mais ativo, porque vai fortalecendo essa rede do sintoma, né? Então, o processo de terapia é um processo de reorganização de tudo isso. Porque quando a gente fala da neuroplasticidade... Pode falar. Sim. E aí o psicólogo, ele vai olhar, né? Ele não vai ver só que você ligou e o cara não atendeu a sua chamada, ou a menina não retornou, ou não respondeu. Não é isso que a gente vai ver, né? A gente vê o que está por trás disso, muitas outras coisas. Percebemos estas redes, estas interconexões e vamos trabalhando para trazer modificação disso tudo. Exato. Então, a função da terapia é justamente isso. É a gente reorganizar tudo isso, porque você acha que você não está tendo efeito daquelas memórias lá de trás, mas está o tempo todo. Da mesma forma que você usa a memória de escrever, você usa todas as suas memórias relacionais ali para se posicionar hoje diante de uma situação atual. E que às vezes, e na maioria das vezes, o que está acontecendo na realidade é outra coisa. Mas você está projetando você pegou aquela bolinha lá da memória, né? Quem assistiu o filme sabe. Pega a bolinha da memória lá e está projetando aquela cena ali, aquela situação, atualizando uma situação que é disfuncional para você, né? Que não é legal para você, ao invés de estar reeditando para uma situação que é boa, né? Que é legal, que é atual. Então, na verdade, o processo da terapia é esse processo de atualização das memórias. A gente percebe como as memórias, elas definem, né? Porque, assim, uma coisa básica, né? Às vezes a gente fala seja, aí começa aquela piadinha, né? Ai, seja,
nem que seja, você não seja. Aí, de repente, num dado momento, você manda um seja e fala, mas gente, por que eu tô falando seja agora? Né? Como assim? Porque você foi repetindo, brincando, e aí você começa a falar errado, né? E memória do mesmo jeito, né? Você vai repetindo uma coisa ruim e aquilo vai se tornando automático. Então, por isso, ter a percepção e fazer o caminho de volta, vamos brincar assim, né? A gente fala que a gente é técnico de TI de humanos, mas a gente não pode formatar o computador. Então a gente resolve o problema sem formatar, né? A gente faz assim, ó, que rode melhor o programa, sabe? O sistema então, operacional rode redondinho. Isso. Então tem várias coisas que ajudam na neuroplasticidade. Tem, né? Porque assim, um sintoma, por exemplo, quando a gente fala tem um sintoma emocional ali, que vão aumentando e vão se tornando um quadro clínico até tornar um transtorno, esse sintoma, ele sofre interferência não só das questões que você vivenciou, né, passadas, mas do que você está fazendo hoje, do lugar onde você está hoje, de como você se alimenta, de como você cuida do seu corpo, de como você cuida do seu ambiente. Então, as doenças, né, emocionais, elas não têm uma causa só de personalidade. Química tem orgânica do cérebro. Tem química, neuronal, estrutural, ambiental, né? Relacional. Então, assim, nutricional, exatamente. Então, assim, não dá mais pra gente olhar como se fosse uma coisa simplista. É isso aqui que causa aquilo ali. Não, né? Então, assim, é a gente olhar tudo que compõe. E a estruturação de uma memória, ela é composta por tudo isso, né? Então, tem os fatores genéticos, tem os fatores pessoais, tem os fatores ambientais. E aí, toda vez, o bom, né, o legal, é que toda vez que a gente ativa uma memória, é uma possibilidade de reeditar, de fazer diferente, né, de criar novas possibilidades. E é isso que a terapia faz, né? Ela vai ajudando ali a conectar, fazer uma nova rede de neurônios e até aumentar essa rede, esses receptores. Mas aí é papo para outro dia, porque senão a gente vai se estender muito. Isso. Pessoal que está aí conseguiu entender um pouco a importância, né? Como é que funciona um pouquinho mais a terapia, a importância disso, aí pela visão da neuroplasticidade. Não sei se ficou claro para vocês, se vocês conseguiram entender, mas acho que é isso, né, Lá? Se vocês tiverem dúvida, deixem lá pra gente, escrevam na caixinha, né? Sempre tem uma caixinha por lá. E mandem para nós, mandem sugestões também. Acho que, sim, ficou bem claro. Que joia, Tatinha. Legal, muito bom. Legal. E é isso. Aí, a partir disso, você vai começar a observar também, né? Poxa, o quanto das minhas memórias estão definindo minha vida, né? E minhas atitudes. E a minha leitura perante a realidade, né? Porque eu tenho as minhas memórias, mas elas alteram a minha leitura da realidade. Então, assim, demorou 3 dias para me responder, né? Na realidade, não foi 5 minutos, né? Mas as minhas memórias e a minha plasticidade do cérebro me leva para essa compreensão. E aí, consciente disso, eu vou promovendo mudanças. Porque a gente precisa de esquemas, vamos colocar assim, para a gente ter umas respostas diante daquelas situações, né? Para não ter que ficar pensando o tempo todo. Seria muito desgastante para o nosso corpo ter que sempre pensar como eu vou reagir diante dessa situação, né? Então, nosso corpo ele vai construindo essas memórias para ter uma resposta mesmo de facilitar o processo, de você não ter que toda vez criar a mesma situação, né? Entender como que vai ser, como que eu vou responder. Uma energia tremenda, né? À toa, né? Então a gente vai criando esses padrões, essas formas de funcionar, né? De acordo com essas memórias, com esse conjunto de memórias que a gente tem ali. Então, quando a gente vai modificando, a gente também vai modificando a forma de responder, de olhar para as coisas, de se relacionar com as pessoas.
né? Está interferindo o tempo todo na sua vida, desde você escrever a você se relacionar com alguém. Exato. A você tolerar ou não a demora pela resposta do WhatsApp, a você segurar o garfo de assim ou de assim, né? Enfim. Muito bem, é isso, meus amores. Acho que era isso que a gente tinha para falar aqui hoje. Manda para quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. Próxima quinta, 12h15, estamos aqui novamente. A live fica salva, estará no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas mais. É isso aí. Se você gostou do que a gente falou por aqui, compartilhe aí, compartilhe com as pessoas. Vamos fazer as pessoas entenderem melhor o que é um processo de terapia, que não é só bater um papinho lá com um amigo. Exatamente. Muito bem, Carol chegou agora, acabou. Desculpa, acabou. É isso aí. Até a próxima semana. Muito obrigada, meus amores. Fiquem com o meu caloroso abraço. Até mais. Até semana que vem, gente. Um beijo. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!